Bom, aqui é a Alessandra Camilo, mentora de negócios, e eu estou aqui hoje com a Thelma. O que a gente trouxe para você? É uma série de consultorias agora, né? Onde todos os profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, então nós vamos ter coach, vamos ter terapeutas, vamos ter treinadores, eles vão trazer uma questão pontuada, e essa questão pontuada sempre com foco em negócios, o que envolve as técnicas do negócio e o que envolve a parte comportamental do negócio. Então a gente vai discorrer um tema que vai trabalhar um case real aqui para poder contribuir aí com o passo que você está na sua jornada. Thelma, eu quero que você se apresente e eu quero que você conte aqui um pouquinho para a gente o que você veio buscar aqui hoje. Ale, muita satisfação de estar aqui com você, muito bacana essa iniciativa e eu já sou muito grata por estar aqui. Bom, eu sou Thelma de Carvalho, eu sou life coach, palestrante, eu tenho um programa de rádio aqui na minha cidade e eu também sou instrutora, eu sou treinadora de pessoas voltado para o desenvolvimento humano, né? Tudo voltado para o desenvolvimento humano. E hoje, o que está acontecendo na minha vida, né? Eu tô muito generalista, sabe? Assim, quando eu atendo todas as demandas que me vêm. E isso tá me causando, assim, alguns uns travamentos, assim. Por quê? Porque eu quero ser especialista, eu quero ser reconhecida como aquela pessoa, igual você, né? Quando a gente quer, você é minha mentora de negócio, por que eu fui te procurar? Porque eu quero estruturar o meu negócio. Então, é muito claro para mim por que eu estou com a Lê. E é essa clareza que eu quero ter na minha cabeça e que eu quero ter também, que as outras pessoas tenham isso, entendeu? Claro, isso, na cabeça delas. Perfeito, então sair de generalista e ir para a parte especialista, tá bom. Primeira coisa que a gente vai avaliar, então vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você está nessa jornada? Do momento que você fez lá a sua primeira formação até agora, qual é esse tempo? Eu fiz a minha primeira formação, eu fiz em 2016, só que foi assim, fiz a formação, eu não sabia nem o que eu ia fazer com aquilo, tá? Então, a primeira formação foi em 2016. 2016. Então, quando que você entrou num processo mais ativo, de começar a trazer pessoas para poder fazer o processo, daí começaram as palestras e o programa na rádio, os workshops. No final de 2016, então, eu fiz a primeira formação e no 2017, no começo de 2017, eu comecei a efetivamente esse movimento para essa área. E já comecei, em julho de 2017, eu comecei na rádio. Eles me pediram lá para fazer uma entrevista e, de repente, daquilo lá ficou uma coisa semanal. Então, hoje eu tenho, desde lá, eu tenho um programa. Só que o que aconteceu? 2017 eu foquei pra caramba. 2018 eu botei um pezinho em outro lugar, entendeu? Então, assim, 2017 eu trabalhei nesse segmento. 2018 eu fui para outra área e só fiquei assim transitando. E 2019, então, efetivamente, 2019 foi o ano que eu me debrucei, né, assim, para... Tá, perfeito. Então, a sua dúvida é assim, ó, como é que eu saio do ponto de generalista para eu ir para um ponto mais especialista? Até porque no ponto de especialista eu consigo trazer uma transformação que se transforma numa metodologia minha e eu vou me posicionar melhor com o público, para um público específico. Ok. Por que eu estou contextualizando isso com você? Se você dissesse para mim que você está no seu primeiro ano, entre as suas primeiras formações, porque a gente faz uma formação, depois a gente tende a fazer outras especializações. Então, nesse primeiro momento, temos que ser generalistas. Então, é um momento que você está o quê? Que você está experimentando o negócio, que você aprende a entregar as metodologias, né? E quando a gente está falando de coaching, o que acontece? O coaching ele é uma metodologia que ajuda uma pessoa a alcançar algo que sozinha ela não está conseguindo, né? É uma bela metodologia. Então, assim, quem segue o coaching puro, quem estuda, quem aprofunda, quem se prepara como generalista vai trazer excelentes resultados. Por quê? Porque você vai pegar os casos mais variados e é dentro desses casos mais variados que você entende aonde há mais afinidade.
como foi o meu caso também. Eu sempre fui coach de negócios, né? Então, no meu momento como coach, eu ainda sou coach de negócio, mas hoje todo o meu posicionamento é para a parte de mentoria, mas como coach de negócio eu também atendi outras questões, mas o que eu percebia? O meu coração, a minha técnica, a minha especialidade e a minha qualidade em levar o meu cliente para resultados estava nisso. Então, a gente vai chegar nesse ponto. Então, assim, quando você conta a sua história, porque eu poderia dizer para você, você ainda está no momento de ser generalista, né? E às vezes, por quê? Às vezes eu quero ir para o passo 2 sem ter feito bem o passo 1. Então, a primeira fase da estruturação de um negócio dentro do desenvolvimento humano, e aqui a gente está falando mais especificamente para coaches, é o quê? É você saber entregar a metodologia. Então, na primeira fase, eu sou um coach técnico, eu sei entregar bem a metodologia. Na fase 2, eu já sou um coach empreendedor, eu já estou me aventurando ao invés de individual, fazer grupos, começo a fazer palestras, começo a fazer workshops, tem um programa dentro de uma rádio, percebe? Você já foi para essa fase 2, então você já experimentou muita coisa. E na fase 3, você é um coach empresário, onde você está preparando já para escalar o seu negócio, você já vende uma linha de produtos diferenciadas, então são essas fases. Quando eu vou construindo fase a fase com uma boa musculatura, eu tenho uma tendência muito maior de fazer o meu negócio dar certo. Né? Porque o que acontece com quem não dá certo? A pessoa se perde no meio do caminho e ela quebra. Então, financeiramente, ela não gera fluxo financeiro. O que a gente está trazendo aqui como coaching? O coaching ser um negócio. Então, é importante vencer bem todas essas, né, vencer bem todas essas etapas. Ok, dentro do que você contextualizou rapidamente para mim, e já te conhecendo, porque você está comigo na minha mentoria, essa fase 1, ela já está ok. Quando você vai para a fase 2, é o momento que você está, onde você quer escolher. Então, assim, para eu escolher o que eu vou atender dentro, de uma especialidade. Então, assim, antes de eu perguntar para você o que você mais gosta de fazer, a gente fazer algumas identificações, deixa eu trazer um outro aprendizado aqui para gente. É o seguinte, quando eu vou escolher um nicho, nós estamos falando de negócios. O que é coaching para você? Coaching para você é um negócio e você pode abrir outras frentes. O coaching, ele abriu caminho para um negócio meu. Então, assim, coaching, treinamento, mentorias, cursos digitais. Então, quando você está lá na fase 3, você já é um coach empresário, você já começa a ter todos esses produtos. O que é importante para a gente? Todo negócio, o que caracteriza que um negócio existe? Porque tem dinheiro. Porque eu faturo, porque entra dinheiro. E até o dinheiro entrar, há toda uma construção. Então, assim, como você está saindo de generalista para especialista, o que a gente tem que olhar, o que eu quero colocar aqui para você antes de fazer as perguntas? Algumas especialidades, elas vão trazer fluxo financeiro maior do que outras. O que significa alguma especialidade? Uma especialidade que vai trazer mais fluxo financeiro. Quando, ao escolher a especialidade, eu vejo se aquela demanda está latente no mercado. Não é só sobre o que você gosta. Um negócio, ele não é sobre o que você gosta, ele não é sobre amor. Um negócio é sobre criar um produto ou serviço onde haja uma demanda e se tem demanda, alguém precisa resolver aquele problema e vai pagar por isso. Então, já que você está querendo ir para uma especialidade e você vem num processo generalista, você pode colocar essas cartas na mesa para entender o que fecha essa conta. Como é que a gente faz isso num formato bem detalhado? É quando lá dentro da mentoria a gente faz o Canvas. Então, quando eu faço o Canvas, ali eu já entendo esse projeto. Ele pode ser uma boa coisa daqui ou não. Pode até ser que eu escolha um nicho no qual eu vou ter demanda financeira médio, longo prazo ou longo prazo, todos nós teremos a médio e longo prazo, a longo prazo, mas eu estou fazendo um investimento em mim, porque eu estou tendo uma visão diferente. Mas na regra geral não é isso. A gente já quer fazer um movimento e já quer começar a gerar fluxo financeiro. Então, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é isso. Essa questão da demanda e se isso está latente no mercado. Por quê? Quando você inicia para uma demanda latente, que tem uma necessidade latente no mercado, fica mais fácil ali na frente, por se tornar uma pessoa conhecida, de você mudar o nicho.
Agora eu quero trabalhar com esse nicho que eu gosto muito. Só que aí você está num outro momento. Por quê? Primeiro, as pessoas compram de pessoas. Então, quando você vai para uma demanda latente, você vende mais rápido. Ao vender mais rápido, o cliente vai ter resultado mais rápido, mais depoimentos. A Thelma fica mais conhecida e aí a Thelma vai fazendo adaptação. Então, o que tem que ficar forte aqui para a gente temos que começar pelo resultado financeiro. Não é pelo que eu gosto, pelo que eu amo, é pelo resultado financeiro. Por isso que é importante você sempre estar em volta de pessoas que estão falando de resultados, que estão falando de negócios, de estratégias e de empreendedorismo. Por quê? Eu preciso sair do estágio técnico, como treinadora, como coach, como terapeuta, e eu preciso iniciar uma visão empreendedora. Certo? Ok, já sabemos disso. Então, sabendo disso, você já tem que eliminar algumas possibilidades aí dentro da sua cabeça, tá? Então, ok, pensando nisso, pensando em tudo que você já atendeu, pensando nas pessoas que você conhece, né? E quando você olha para o mercado, a pergunta que eu vou te fazer com base nisso que eu contextualizei para você, quem a Thelma quer atender? Estou falando aqui a pessoa. Quem você quer atender? Ainda não estamos falando do como, estamos falando de uma pessoa. Quem é a pessoa que você quer atender? Quero atender mulheres. Eu quero atender mulheres. Ok. Qual solução você tem para ela? Qual transformação você tem para ela? O que essa mulher vai sair lá no final da linha de produção aqui do processo? Não está muito bem elaborado, mas o que eu quero, né, assim, é que ela tenha volte para ela, entende? Assim, que ela volte a visão para ela, porque a mulher ela pegou muito, né? Sabe aquele lance de um monte de papel, faz um monte de coisa e tal, e ela esqueceu de quem ela é, sabe? Então é mais ou menos o que eu vejo é isso. Tá. A gente não vai desenhar aqui em uma hora e pouco todo o desenho. Então, assim, ó, são mulheres e aí depois tem todo o desenho onde a gente detalha qual a idade dela, se ela é casada, se ela tem filhos, onde ela mora. Esse desenho, ele é bastante importante porque depois eu vou especificar melhor com quem eu vou falar. Por enquanto são mulheres, colocar aqui uma faixa etária. A segunda, né, qual é a transformação, qual é a dor? Então, qual é a transformação, qual é a solução que você está falando para ela? Porque a gente não está falando de dor. Então, quando você fala para mim essa coisa do cuidado dela, me vem duas palavras. E é com essas duas palavras que depois você vai destrinchar o trabalho. Então, é o que eu já quero te entregar aqui. Você quer ajudar a mulher na liberdade emocional dela e na autonomia. Qual é a solução? Como é que ela sai? Ela sai com mais autonomia, ela sai com liberdade emocional. Eu vou colocar só alguns pontos de palavras aqui, depois é todo o seu tempero aqui. Ok, então você já sabe quem você quer ajudar e qual é a transformação. Agora aqui, e também isso vale uma mentoria toda, quando a gente vai abrindo tudo isso daqui, mas no detalhamento, o que você já precisa ter em mente aqui para você poder dar os seus próximos passos? A gente está desenhando um escopo, né? Com qual produto ou serviço você vai entregar isso? Você vai entregar isso com processo individual? Você vai entregar isso com workshop presencial? O que vem na sua cabeça? Lembrando que workshop presencial não é para me falar 15 produtos. Eu quero que você me fale no máximo 2, mas eu quero Na verdade, assim, o que eu vejo o pano de fundo é o coach, entendeu? Mas o que eu gosto de entregar é o workshop. Mas eu, assim, nesse momento, eu vou entregar processo de coach. E workshops também, assim, mas assim, você entendeu? Assim, ó, Tá. Então, vamos lá. Quando você fala o processo de coaching, ele é um processo individual e personalizado. Perfeito? Isso. E quando você fala workshop, aqui você já tem um grupo. Isso. Você já tem um grupo. No caso desses dois produtos, você consegue trabalhar uma mesma promessa, onde um é personalizado, o outro é em grupo. Então, é aquele momento que cabe trabalhar com os dois. Até porque quando você mirar em por exemplo, se a Thelma mira no workshop, a Thelma acerta o individual, o coaching individual. Por quê?
porque vão ter algumas pessoas que vão falar, nossa, eu quero ir mais a fundo. Isso. Nossa, eu quero personalizado, tá? Então, vamos pensar que existe aqui um workshop. Esse workshop é presencial ou ele é online? Presencial. Ele é um workshop presencial. Qual que é a sua cidade mesmo? Votuporanga. Para Votuporanga e região. Isso. Ok. Workshop presencial para Votuporanga e região. Ok. E o processo de coaching, ele pode rodar até num outro movimento, ele pode rodar numa outra estratégia, tá? Que o processo eu já faço, né? Online e presencial, né? Isso hoje você já tem aí, certo? Já. Uhum. Tem aí, então tá certo. Aí, ok, definidos os produtos, definidos esses dois produtos, aqui a gente não vai falar, porque a gente precisa definir aqui o quê? Qual é a estratégia para vender os dois? Qual é a estratégia para vender? Como a sua pergunta aqui foi como é que eu saio do generalista para o especialista, esse primeiro escopo ele é importante para a gente. Então, a gente não vai entrar em estratégias de vendas, porque a gente não vai falar, pelo menos nesse momento, nessa consultoria aqui, não. Tá. Aí você perguntou assim para mim, como é que eu vou como especialista? Como é que eu vou como especialista? Ok, então agora aqui, a pergunta que é a seguinte. Por que eu faria esse workshop com você? Por que eu, mulher, que quero mais liberdade emocional e autonomia, sou mulher, vou participar desse workshop com você? Porque eu tenho, assim, eu faria o meu curso, porque eu tenho ferramentas que efetivamente ampliam o mindset da pessoa. Então, ela faz ela estar em outro lugar, não que aquele comum que ela está patinando, entendeu? Assim, eu consigo, através da mudança de mindset, fazer com que ela vá para um outro nível. Ó, então vamos anotar aqui, ó, mudança de mindset. Aqui a gente está começando a rechear. Mudança de mindset. E o que mais? O que essa mulher quer ouvir? Geralmente ela vem aqui, ela não sabe como ela funciona, entendeu? Ela não sabe quem é ela. E aí, então tem muitas ferramentas de autoconhecimento, de coisas, mas é que é mudança de mindset. Bom, mas clareza, né? Clareza seria mais clareza de quem ela é, de que momento ela está, entendeu? Assim, eu percebo que elas não sabem nem o que elas querem. Elas sabem que não tá bom aquilo lá, mas elas não sabem o que elas querem. Tá. Então, por exemplo, quando você vai para a rede social, e você fala sobre uma mudança de mindset, essa mulher se identifica com essa palavra, mudança de mindset? Eu explico, né, assim, que assim, eu dou possibilidades para ela estar pensando em outras coisas, de outras maneiras, entendeu? Eu vou ampliando o campo de visão dela. Não sei se... Tá. Fica muito generalista também, né? Assim, o jeito que eu estou falando, né? Mas eu pego uma dorzinha e eu coloco ali várias maneiras dela pensar aquilo lá. Geralmente ela fica patinando naquela mesma coisa, atirando para tudo quanto é lado, né? Porque fica fulano porque é assim, porque não tem outro jeito, então saindo de vítima, saindo de para o outro. Ela sai de vítima para heroína, de heroína para agressora e fica nessa melequinha aí, assim, né? Tá. Aí volta para vítima. Tá. Então, o que a gente está listando aqui? Ó? Quando eu saio de generalista para especialista, porque para a pessoa entender que eu sou especialista em algo, eu estou falando para alguém sobre algo. E esse algo gera uma transformação. Aqui está a especialidade. Então, quando a gente faz essa produção aqui, quando a gente está falando assim, o que a gente está listando, então a gente vai ter aqui, ó, mudança de mindset, a gente vai ter autoconhecimento, a gente vai ter clareza do momento atual para o momento que a pessoa quer ir, a gente vai ter ampliação do campo de visão,
a gente vai ter quem fica pulando de um lado para o outro, sair do vitimismo, ficar transitando entre papéis de vítima, de heroína, de agressor. Esse conteúdo ele é todo importante porque o que posiciona é o conteúdo. O que nos posiciona e você quer sair de generalista para especialista. Então, é a linha de conteúdo. Aonde que está o maior gap? Aonde as pessoas mais se perdem aqui, e eu já me perdi muito nisso. Quem quer falar de tudo, não fala de nada. Uhum. E quem quer falar para todo mundo, não fala para ninguém. Isso. Entendeu? Então, quando você pensa assim, ó, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que eu quero ajudar? E qual é a transformação, qual é a solução que eu entrego? E aqui primeiro a gente acha só uma palavra. Então aqui, ó, liberdade emocional e autonomia. Liberdade emocional e autonomia. O que eu perguntei para você aqui, né? Por qual produto ou serviço, ok? Porque produto ou serviço é o que você vai vender, ó. Tudo que você posiciona, tudo o que você posiciona tem que conversar com a estratégia de vendas. Posicionamento solto que não leva o cliente para um próximo passo, para um próximo caminho, ele não faz muito sentido. Então, qual que é ele não faz muito sentido para quem está saindo do estágio técnico para empreender. Quem ainda está no estágio técnico, ainda assim pode fazer isso, porque essa pessoa também quer clientes. Mas aceitamos com que ela ainda faça errado. Entendi. Porque ela está focada na parte técnica, tá? Então, ok. O que a gente está pegando aqui quando a gente fala assim, né? Quais são as dores dessa pessoa? O que você quer levar para ela? A gente não falou nem de dores, é o que você quer levar para ela. Então, eu quero levar uma mudança de mindset, autoconhecimento. Então, isso daqui você tem que listar tudo, porque isso daqui você já está começando a construção do generalista para o especialista. Aí, qual é a outra lista que você faz? Então, você fez uma lista aqui de entrega. Então, nós estamos tirando o que está onde? O que está aí na sua cabeça. O que está no seu conhecimento, o que está na sua experiência, é o que está um pouco do que está no seu lastro, tá? Então, coisas que eu entrego, coisas que eu falo. A segunda lista que a gente vai fazer é uma lista de dores dessa mulher. Então, quais são as dores que essa mulher tem? Ela não se posiciona direito pro marido numa conversa. O que mais? O que Ela se sente usada, ela se sente abandonada. Geralmente, porque aí as dores vão bem nesses papéis, né? Assim, ela é sempre a vítima, assim, tudo. Além de ela resolver, então ela vai para o herói, né? Tudo ela resolve e tal, mas ela nunca é vista, entende? Assim, ela é invisível, ela não tem voz, não tem vez, não tem. Então, sabe um lance assim, a dor dela é meio depressiva, assim. Tá, olha só. Para você, depois você vai completar o exercício. Primeiro, coisas que estavam na sua cabeça, mudança de mindset, autoconhecimento, ampliar a questão de visão, tal. Aqui tudo são coisas que depois vão seguir dentro da sua metodologia. A sua metodologia entrega isso. Esse daqui não é tão interessante para essa mulher ouvir quando você vai. Então, assim, ó, nós estamos pegando primeiro coisas que você entrega, o que estava na sua cabeça. Tiramos daí e você vai colocar no papel. Numa segunda lista, a gente está colocando quais são as dores dela. As dores dela não é o que você pensa sobre isso, é o que ela fala para você. Então, por exemplo, você tem aí já pessoas que falaram isso para você. Cara, eu me sinto invisível em casa. Meus filhos, eu não estou conseguindo posicionar para o meu marido, no meu trabalho, o fato de eu... Entendeu? Então, quando a gente coloca dores aqui, são as frases que as mulheres dizem, que elas se conectam. E sempre deixar um caderninho aí, algum espaço no computador, para você ir colocando todos esses insights de dores que você sabe que ela tem. Aí você vai fazer a terceira lista. O que é a terceira lista? A terceira lista são os sucessos após o processo. Então, assim, a Thelma falando para a Lê, a minha visão sobre o que é fazer dinheiro e como fazer dinheiro está muito mais clara. Entendeu? Então, a Lê falando para a Thelma falando para a Lê, mentora de negócios dela. A Lê, o fato de eu ter conseguido construir
sair de generalista para... Entendeu? O que as pessoas... Porque você já tem esse histórico e você não precisa olhar só para o seu histórico. Você pode olhar para o histórico de outros profissionais que entregam algo parecido com isso que você entrega. Então, você vai lá, vai pegar... Pode ser produto igual ou similar, tá? Ale, eu vou olhar só para quem faz workshop, eu vou olhar só para quem faz coaching? Não. Você pode olhar depoimentos de alguém que lê um livro lá na Amazon e o que a pessoa... Olha, tem um livro que ele fala exatamente sobre a liberdade emocional da mulher, sobre a autonomia, sobre... Entendeu? Sobre essa transformação que você quer entregar. Então, lá na Amazon tem as pessoas escrevendo o que foi o livro para elas. Então, você vai ter um vídeo muito top, que você sabe, uma palestra lá no YouTube. O que você vai fazer? Você vai ler os comentários. Porque o momento que a gente sai de generalista para especialista, talvez eu pule para uma onda especialista, no qual eu tenha atendido pouquíssimas pessoas. Por que eu saí dessa onda generalista para essa onda especialista? Primeira coisa que eu, aqui, como mentora de negócio para você, eu disse... Olhe e veja se há demanda para isso. Cara, tem demanda para mulheres que querem mais autonomia, mais autonomia emocional, mais liberdade emocional e autonomia? É claro que tem, porque nós estamos todos submersos em tanta coisa, que é muita coisa que perdeu, né? Então, eu tenho que falar certinho com essa pessoa. Então, dentro do exercício vou começar a me posicionar como especialista. Então, eu olho para uma lista de coisas que já estão em mim, porque essa eu preciso tirar da minha cabeça, porque se eu não tiro, eu fico rodando nela, porque ela não é a mais importante. Mudança de mindset, autoconhecimento, entendeu? Isso daqui é o quê? Isso são partes da sua metodologia. E o cliente não quer saber se ele vai fazer isso plantando uma bananeira ou seguindo um método, certo? Ele quer o resultado, né? Depois nós vamos para as dores, lista de dores, e depois nós vamos para a lista de resultados. Seja comigo, seja com alguém que trabalha na minha linha. Tudo isso que a gente falou aqui agora é o que mostra a Thelma para o mercado como especialista. Que lindo! Entendeu? Essa é a construção que vai colocar você ali naquele ponto. Quais são elementos importantes quando eu estou trabalhando no processo de sair de generalista para especialista? Então, anota aí. Criar uma boa linha editorial com base no exercício onde eu listo como eu quero entregar e o que eu quero entregar. Lembrando que essa não é a mais importante, mas eu preciso tirá-la da minha cabeça. Todas as dores que sai da boca desta pessoa que sente essa dor não é aquilo que eu acho, mas quais são os resultados quando ela passa por um processo, quando ela passou pelo meu processo, ou quando ela passou por o processo de alguém que vende algo similar. Tudo isso vira linha editorial. O que eu faço com linha editorial? Eu distribuo. E essa distribuição, ela precisa ser consistente e inteligente. Eu começo primeiro distribuindo. À medida que eu começo a distribuir, depois eu vou buscando novas regras para eu entender qual é a melhor distribuição. E aí eu vou ter tipos de conteúdo. Então, eu vou ter um conteúdo rápido e pontuado. Você poderia ter me feito essa pergunta no WhatsApp. E eu ter respondido para você apenas esses tópicos em 3 minutos. Mas eu poderia também estar com você aqui 1 hora e vir desenhando isso com você. Uhum. De qual conteúdo o cliente precisa? Dos 2. Porque você tem alguém que só precisa dos tópicos. Porque a pessoa precisa tirar um insight. E você tem alguém que você precisa levar nesse passo a passo. Aqui nasce a construção da especialidade. Veja que nós não falamos de estude o curso A, estude o curso B, leia o livro C. Nós estamos falando de ir para campo. Quando que entram os estudos? Quando começar o refino. Agora é o quê? É jogar, é ir para o mercado. Porque quando você vai para o mercado, você vai começar a ter feedbacks. Como que começa o feedback? Você faz uma live, só tem uma pessoa. Você coloca um post, só tem
três curtidas. Assim ele começa. E isso tudo que a gente está falando é orgânico. Aonde está a lei? E aonde está o dinheiro aqui? O dinheiro aqui está em você fazer um bom processo orgânico, as peças ficaram bem orquestradas e aí você vai para o pago, que são os anúncios, as distribuições e os elementos que vão ajudar, contribuir para ir para a estratégia de vendas. O dinheiro está no pago. O dinheiro está no pago. Só que para eu fazer dinheiro no pago, é importante que eu saiba me posicionar como especialista no orgânico. No orgânico. E o seu pago aqui, como o seu produto central será workshop presencial, então são todas estratégias para quê? Para trazer cliente para o presencial. Em 1 hora, eu já contei. Se você estivesse começando agora, a gente ia fazer tudo isso só que com uma visão diferente, num formato diferente, certo? Porque você estaria em outro estágio. Ou eu estou no estágio técnico, ou eu estou no estágio empreendedor, ou eu estou no estágio empresária. Então, aqui a gente está levando você do estágio técnico para o empreendedor. Você já está no empreendedor. Você já vem no empreendedor. A gente está especificando um pouco mais o que você pode fazer no lado empreendedor como especialista. Então, todo assunto, todo tema que você for aprofundar, ele vai falar do quê? Ele vai falar dessa especialidade que você quer atender. Qual é a especialidade? Eu quero que no final as mulheres que estão comigo no meu workshop, no meu processo individual, elas tenham autonomia, elas tenham liberdade emocional para qualificar as decisões para ter uma vida mais próspera. O que eu quero que você faça como exercício? Qual é o exercício aqui? Qual vai ser a promessa? Quando eu entrar lá no teu Instagram, né? Quando eu entrar lá no teu Instagram, o que vai ter lá? Porque quando você vai fazendo o exercício aqui, então você consegue trazer. Então, você consegue ir trazendo à tona. Então, a gente falou aqui da promessa. Você vai escrever a promessa. Ok. Agora, uma pergunta. A próxima pergunta. Faz sentido até aqui? Nossa, tirou um monte de travas e um monte de coisas assim. Nossa, me deu um passo a passo. Ficou super claro como Perfeito, Lê, assim, eu não estou sem palavras, porque, na verdade, agora eu sei como que eu vou efetivamente afunilar aquilo que eu quero, né? Assim, entrar nessa questão de especialista mesmo, né? Então, construir essas 3 listas foram fantástico. Aí, o que vai acontecer? Eu sei, tá? Eu sei o que vai acontecer. Dos negócios, eu sei o que vai acontecer. O que eu te dei aqui? Eu te dei um passo a passo técnico. Uhum. E muitas vezes a pessoa não tem o passo a passo técnico. Eu te dei estratégia para você ser especialista para generalista para especialista. Aí o que acontece? A Thelma não faz o movimento. Quando a Thelma não faz o movimento, ela se perde onde? Na parte comportamental, no próprio mindset dela. Vou usar a linguagem que você utilizou. Uhum. Então, você se perde em você e não consegue executar isso, porque isso que a gente falou agora vira um plano. Ele vira um plano, eu te dei um passo a passo aqui, como você disse. Ele virou um plano. Por que eu não consigo? Porque eu vou ter várias vozes interiores dizendo para mim que o texto não tá bom, que o vídeo não tá bom, que eu não consegui construir a sequência certinha, que quando eu fui ver outro especialista falar, ele é tão bom e aí eu me senti menos. Então, você vai se perder aonde? Você vai se perder e não olhar para aquilo que há de autêntico em você. Então, aqui a gente tem que colocar o quê? Força na sua autenticidade, na sua identidade, na sua autenticidade. Identidade é algo mais profundo e que precisa ser construído. Então, aqui na autenticidade. Então, eu tô aqui, ó, tô olhando para a Thelma. Vamos achar a autenticidade da Thelma, que é o quê? Que é o que vai dar força para ela ir lá fazer, mesmo que esteja simples.
Mesmo que seja arroz com feijão, porque no começo é assim que vai ser mesmo. Ou às vezes não, porque você já tem conteúdos aí, você já tem uma jornada que começou em 2016 no online e você tem toda a sua história de vida para trás. O que eu trago de autenticidade para ajudar mulheres na sua autonomia e na sua liberdade emocional? Eu trago a história da Thelma, eu trago o lastro da Thelma, eu trago as experiências profissionais ou experiências pessoais da Thelma. Então, eu tenho histórias mesmo, ó, histórias de vida, histórias familiares. Eu tenho o lastro, tudo que eu vim estudando, tudo que eu vim preparando, tudo que eu vim... Tem muita coisa aqui, né? A minha formação acadêmica, para quem tem. A pessoa não tem, mas ela tem. Ela foi empreender, ela foi fazer outra... Há um lastro aqui. E as experiências mesmo. Experiências que depois viram histórias, né? Quando eu vou contar para as pessoas as minhas experiências lá no corporativo, como superintendente de negócios, as minhas experiências em campanhas de marketing. Então, tudo isso eu trago. Então, eu não preciso fazer esse corte. Então, toda a minha autenticidade, aquilo que eu acho que eu não tenho, eu tenho. Mas que é minha, né? Do meu jeito, né? É sua e é do seu jeito. Então, quando a gente olha para lastro, a gente olha para história e a gente olha para experiências, o que da Thelma vem para esse projeto? Bom, o que vem realmente assim um laço de conhecimento muito grande, né? Porque sou psicanalista, eu tenho um monte fui coordenadora de escola, eu tenho muito esse relacionamento com o ser humano, com o humano, eu adoro pessoas, eu gosto de pessoas. E aí vem a minha história, que é o que me... É uma força propulsora, tá? Por quê? Porque eu me sinto uma dessas mulheres que saiu dessas dores todas e teve essa jornada de vencedora, entendeu? E experiências profissionais, né? Já tenho muito também, assim, porque eu já atendi como psicanalista, né? Então eu tenho uma escuta bacana, fora que eu tenho muita espontaneidade, né? Eu envolvo pessoas, nossa, eu me conecto demais com pessoas. Então, assim, pessoa, tem hora que eu mando um videozinho, as pessoas já parecem que são íntimas minhas, entendeu? E aí elas me contam também as histórias, elas entregam, a entrega fica muito, sabe, a transferência, né? Aquela coisa assim, fica muito, como fala? Flui, entendeu? Flui, perfeito. Então, aqui, ó, aonde que nós estamos? Nós estamos no exercício, nós estamos na parte, onde nós estamos? Nós estamos na parte de falar sobre autenticidade. Onde trava. Autenticidade, onde trava. Por que a gente precisa falar de autenticidade? Porque mesmo que eu saiba uma técnica de marketing, de vendas, de posicionamento, de negócios, qualquer estratégia, qualquer técnica, ela só funciona quando eu coloco alinhação. 80% dos meus resultados diz respeito a quem eu sou e 20% ao que eu faço. Tudo que a gente falou até agora diz respeito ao que você faz. Quando a gente fala, cadê o lado autêntico do empreendedor? Cadê o lado autêntico da empresária, do empresário? Cadê o lado autêntico do treinador, do coach? Aqui é o que diz respeito a 80% de quem a pessoa é. Essa frase é do Tony Robbins. 80% diz respeito a quem eu sou, resultados, e 20% ao que eu faço. Então, quando a gente entra na questão da autenticidade, ela é um primeiro movimento.
A autenticidade ela é um primeiro movimento. Nós não estamos falando ainda de desenvolvimento de identidades, que é um processo muito bonito, que é quando você dá músculo para aquela pessoa que você quer apresentar para o mercado e que é você. Você não cria um personagem, você cria um arsenal de segurança para você mesmo. Então, você vai organizar isso. Então, qual que é o primeiro movimento? É o movimento da autenticidade. E o que é o movimento da autenticidade? Vulnerabilidade e exposição. Brené Brown fala isso em 2, 3 livros dela, mais uma palestra que tem lá dentro do Netflix, que falam maravilhosamente sobre isso. E aí eu coloquei o exercício aqui para você. Então, assim, quando eu falo assim, ó, autenticidade é o resultado de vulnerabilidade e exposição, é assim, ó, é aquilo que a gente não quer mostrar que se torna um limite para obtermos resultados nos negócios. Por quê? Vamos colocar um parênteses aqui, ó. Pessoas seguem pessoas. Pessoas se conectam com histórias. Antes da pessoa comprar a sua especialidade, ela vai comprar a Thelma. Antes dela comprar estruturação de negócio, ela tem que comprar a Alessandra. E o que as pessoas compram? As pessoas compram as nossas histórias. O nosso lastro inspira ou não, mas quando eu olho para o meu lastro, é muito mais para eu ter força para mostrar a minha autenticidade. Por quê? Porque eu vou ter que ser vulnerável e eu vou ter que me expor. Então, a gente tem aqui o exercício para escrever histórias, para escrever o que é o meu lastro. E as experiências. E as experiências. E aqui entra tudo. Aqui entra tudo. Tem hora, e eu sei que às vezes a gente tem uma trava, você não quer trazer muito contextos pessoais para o seu negócio, mas quanto mais você é você precisa contar para as pessoas dos seus tomos. Você precisa contar para a pessoa que você é uma pessoa normal como ela, que você já passou por um processo de separação, que você já ficou endividado no banco, que você já chorou por alguém, que você já foi demitido porque você se comportou mal. Todos nós temos essas histórias. E é aqui que as coisas conectam. Então, histórias, lastros, experiência. É começar a escrever sobre isso. Ale, o que eu faço com isso? Você ganha músculo e você vai contextualizar melhor o exercício onde você coloca tudo que tem na sua parte técnica, onde você vai discorrer sobre as dores do seu possível cliente e onde você vai discorrer sobre os resultados. Até porque você precisa estar congruente para o teu sistema. Porque como é que eu vou entregar autonomia e liberdade emocional se eu não tenho? Eu não estou contando as minhas histórias de forma autêntica, com vulnerabilidade e exposição. Então, ó, a regra base, né? A regra base aqui da questão da autenticidade é quando eu olho para aquilo que eu quero vender, para aquilo que eu quero entregar, se eu tô um passinho à frente de quem eu vou falar. E às vezes a única coisa, porque assim, ó, parte técnica, muitas vezes o profissional já tem. Aonde que ele fica incongruente? Quando ele não quer se expor. Quando ele não quer ser vulnerável para a audiência dele, seja na rede online, seja na rede presencial, seja num anúncio, seja numa postagem. E se algumas pessoas não gostarem? Acredite, algumas pessoas não vão gostar. Não vão gostar. Elas não vão se conectar. Às vezes a pessoa vai falar assim, meu Deus, que vergonha alheia. Essa pessoa tá... Mas por quê? Porque no momento dela, com a estrutura dela, ela tá vivenciando aquilo. E ela quer esconder, né? E ela quer esconder, aí ela pula. Aí essa pessoa pula, daí ela não... aí daqui 6 meses ela tá voltando. Ela tá voltando, ou não, mas pode ser que ela esteja voltando. Por quê? Porque ela ainda não tá preparada para aquilo. Entendi. Então a gente vai falar de parte estratégica. Para eu sair de generalista para especialista, eu preciso de uma construção estratégica técnica e eu preciso de uma construção comportamental. Qual que é o primeiro fio que eu puxo da estruturação comportamental? A autenticidade.
Depois que eu puxo esse fio, o que que eu destrincho lindamente? A construção de identidades. A construção de identidades. Só para resumir, o que que tem dentro de uma construção de identidade do negócio? O negócio, ele precisa da identidade da empresa, aqui, seja MEI, e se não for, é importante que seja MEI, já seja uma empresa. Então, a gente tem a identidade da empresa, tem a identidade do dono, do empreendedor, do empresário, da empresária, tem as identidades que você precisa usar ali dentro, e você tem a identidade da marca. A identidade que você vai posicionar, como é que você vai vender para o mercado. E onde que a gente não faz dinheiro? Quando a gente se perde nisso. Só que todo esse exercício aqui, nós estamos falando de uma construção, de sair de um posicionamento para o outro e fazendo essa construção. Então, antes das identidades, eu preciso exercitar a autenticidade. O que é exercitar a autenticidade? São aquelas primeiras braçadas. É pular na piscina e dar aquelas primeiras braçadas desengonçadas no raso para quem está aprendendo a nadar. Para não se afogar, né? Para não correr, eu faço isso. Legal. Faz sentido? Sentido. Sabe o que é bacana? Porque, assim, quando vai fazendo sentido, né? Parece que a gente vai trazendo a vida, sabe aquela coisa da respiração? Sabe? Então, a gente vai respirando. Então, vai entrando aquilo e vai elaborando, né? Limpando ali e sai aquela coisa mais pesada, assim, e vai, sabe? É uma questão de respiração bacana. Nossa, fantástico. Então, saiu o seu próximo passo. O que é importante para a gente aqui? É o próximo passo, não é a estratégia completa que eu vou fazer em 2020. É o próximo passo para sair de generalista para especialista. Objetivo atingido? Nossa, muito, muito. Aliás, né? Vai ser atingido na hora que eu colocar efetivamente isso para rodar. Mas, assim, agora, cara, você me deu um presente de Natal antecipado, assim, e está tudo aqui. Uma clareza impressionante e sabendo, eu sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Pelo menos o começo, né? Porque aí a gente vai se perdendo, aí tem você. E é por isso que ter uma mentora é fantástico, porque agora está muito claro, na hora que a gente começa, efetivamente vem as travinhas, né? E aí tem você que é muito solista aí, muito... Eu te comprei por causa disso, porque você é muito presente, você é muito... se faz presente, né? Assim, em todo lugar, enfim. E aí a gente sabe onde que eu posso dar continuidade disso. Nossa, Lê, fantástico. O que você listou aí de atividade para você dar os próximos passos? O que apareceu aí para você? Então, uma das coisas que é assim, eu preciso ficar olhando para a liberdade emocional e autonomia, porque é dali que é a minha promessa, é onde está a minha promessa, né? Assim, o que eu quero trazer para essa mulher. Mas aí, depois, o que me traz, assim, nesse momento, é a construção dessas 3 listas, entendeu? Assim, ó, a lista de entrega, a lista das dores, com frases dela, não adivinhação. Eu tenho essas frases, inclusive, então, realmente listar mesmo, assim, é colocar isso tudo no papel e depois ir para essa coisa que também é uma outra coisa que fantástico para mim, que foi o lance da lista de resultados, né? Que é uma coisa que eu não olho e você, inclusive me deu caminhos. Por quê? Porque talvez me deu caminhos assim do lance da Amazon para ver outras pessoas que têm o mesmo perfil, né, do que eu quero entregar aí. Mas aí, olha que fantástico. E eu não tenho muito o exercício dessa última lista. Essa última lista, ela está meio zerada. E aí, quando você vem para a autenticidade, eu percebo por que é que eu não tenho essa lista. Por quê? Porque eu tendo essa lista, eu indo perguntar para o meu cliente qual é a transformação, por mais que ele me diga assim tal, a minha vulnerabilidade fica muito exposta.
eu fico muito exposta. E se ele, né? E se não tiver aquilo que eu esperava, o que eu idealizei, sei lá, né? Então, trazer isso, essa autenticidade, ela vai me dar uma musculatura muito grande. Por quê? Porque eu vou efetivamente trazer para mim essa liberdade emocional e essa autonomia. Bacana, muito lindo. Ficou perfeito. Então, aqui, ó. Perdi alguma coisa? Escrever as 3 listas. Isso. Tá? Como você vai escrever as 3 listas e você está entrando em contato em qual é a transformação do cliente, aqui você já consegue desenhar uma promessa. E aqui no meio do nosso conteúdo, eu soltei aqui uma, né? Por quê? Emerge porque a gente está focado no tema. Então, com base naquilo, leva para a Thelma e aí você coloca o que eu quero, né? Porque assim, nós vivemos de simbologias, de pequenos passos. Então, você já vai escrever isso lá na tua bio. A tua rede principal é o Instagram? E agora, assim, o Facebook, porque, assim, a grande maioria dessas mulheres que eu quero está no Facebook. Mas é os dois, eu transito... Coloca nos dois. Coloca lá, mesmo que você mude, porque lá é permitido. Você pode mudar todo dia se você quiser. Então, você Entendi. vai lá e você vai colocar. Por quê? Para você olhar, para você ver se tem força naquilo. Você vai colocar. Outra coisa que você vai fazer vai ser fazer o exercício da autenticidade. O que você tem que contar ali? Você vai colocar as suas histórias e ali você vai colocando pedaço. Quais são as histórias que a gente utiliza? As histórias que vão combinar com a transformação que eu quero entregar com essas pessoas, porque nós temos diversas histórias. A questão do lastro, temos aqui a psicoterapia, tal. Então, colocar, porque esse lastro da gente tem forte, né? Qual que é o lastro da Alessandra? É a administração de empresas. Uhum. Então, hoje, quando eu trabalho com estruturação de negócios e vendas, aonde está meu lastro? Está na administração de empresas, está em marketing, está em gestão estratégica de vendas, que foram as pós-graduações que eu fiz. E várias outras coisas que a gente estuda no empreendedorismo, e várias formações e tal. Mas existem lastros, né? Inclusive, existem lastros fechados por egrégora. Por exemplo, a administração de empresas é o que é forte nisso, porque como a psicologia tem a dela, como o campo do direito tem o dele, então nós estamos dentro dessas egrégoras. E às vezes a gente vai para o empreendedorismo e entende que aquilo que você ficou 5 anos estudando e aplicando dentro de corporações e tudo mais, ou como psicóloga, atendendo, estudando, supervisão. Então, essas coisas, elas vêm. Ou mesmo experiência, né? O dono de um restaurante que depois de 10 anos vai ser consultor. Olha que lastro gigante ele tem. Então, todos nós temos isso. O que a gente precisa é olhar. Então, você vai fazer o exercício aí da autenticidade. E o exercício, ele é assim, ó. Eu vou fazer o exercício e esse exercício ele vai ficar num campo de visão meu. Porque todos os dias eu entro e vou preenchendo, até que aquilo entre em mim. Até que as minhas histórias estão em mim, até que eu, Alessandra, sei o que é ter o lastro da administração dentro de mim. Esse é o meu lastro principal. Né? Mas trabalhou com marketing, mas tem um porquê. Esse é um lastro protegido. Então, a gente sente isso e a gente se comporta como tal. E vem agregando outras coisas. Então, qual é o meu lastro que tem força? Porque lastro por si só, ele já é força. Então, isso vai me ajudar na minha autenticidade. E a questão das experiências. Quais foram as experiências que eu passei na vida? E não são as experiências de sucesso, são as experiências de tentativa e erro, são as experiências, entendeu? De insucesso, as experiências de troca. Então, eu vou colocando. E tudo isso, histórias, lastros e experiência, que estão conectados ao que eu quero trabalhar na especialidade. Qualquer outra história que, nesse momento, ela não agregue, né? Mas histórias que falem de mulheres, que colocam o meu lado mulher. Por quê? Porque eu vou trabalhar para mulheres, percebe? Então, tá tudo envolvido aqui. Então, eu vou deixar no lugar à vista para eu poder ir fazendo isso. Então, a minha autenticidade é a parte que vai me, neste primeiro momento, puxar o fio para que eu tenha energia de expor o que eu trabalhei na primeira fase do exercício aqui. Tá. É eu colocando. E quando eu coloco, eu já estou dizendo para o meu sistema assim, ó, quando eu coloco a promessa na bio do Facebook, no LinkedIn, que seja, no Instagram, eu já estou dizendo para o meu sistema que é para aquele grupo de pessoas que eu quero trabalhar.
Então, eu já começo a reverberar isso em mim, né? Porque assim, ó, o segundo passo, o melhor... Eita, peraí. O melhor segundo passo que eu posso dar, ele me é mostrado após dar o primeiro. Eu posso fazer um plano. Ó, no meu plano tem aqui 8 passos. Mas depois que eu faço o primeiro, que eu avalio se o segundo que eu determinei tem força ou não. Entendeu? Uhum. Eu determino. Eu tinha determinado uma estratégia para usar, de vendas para usar agora em dezembro. Quando eu construí todo o primeiro passo, eu desisti desse. Por quê? Porque ao construir todo o primeiro passo, eu já não estava mais no mesmo lugar, eu tive uma visão mais ampla e eu entendi que precisava de uma correção. Só que no papel, o papel aceita tudo. Agora, entra em campo. E às vezes você entra em campo e você percebe que naquele passo 1 você precisa de mais músculo. Uhum. Você precisa trabalhar mais variáveis. Só que eu só consigo fazer, né? Eu só consigo aprender a nadar pulando na piscina. Começando pelo raso, com uma boia, e aí depois as coisas se apresentam. Então, essas são as atividades, né? Para essas atividades que a gente colocou, em quanto tempo você entende que você consegue já dar os primeiros passos e pedir que eu olhe? Ale, eu já dei esses primeiros passos, venha ver como... Eu dei o primeiro passo, né? Com base nessas primeiras atividades, eu dei esse primeiro passo. Eu acredito, assim, essa semana e outra semana, é que a gente já tem as agendas, né? Mas eu queria que você olhasse ainda esse ano, nós estamos em dia 28, né? Na semana do dia 9 aí, né? Assim, sei lá. Eu vou te entregar dia 11 de dezembro alguma coisa. Dia 11 do 12. O que é esse alguma coisa? Alguma coisa assim, o que emergiu disso tudo que você falou. Então, eu já vou começar a construir todo dia essa autenticidade, entendeu? Vou escrevendo, eu já tenho, né? Tenho muito da minha história e aí continuar prestando atenção assim e me colocando mais vulnerável, porque eu tenho que trabalhar bastante isso, essa exposição, e é muito engraçado porque eu sou tão escrachada assim, mas é tudo muito escondidinho, mas tudo bem. E aí vou fazer essas listas, e é isso que eu quero, inclusive, que você olhe, entendeu? Como que tá fluindo isso, se Perfeito. eu estou engessando muito, entendeu? Então a gente faz assim, ó, assim que você fizer as suas primeiras 2 postagens e mexer na bio e já tiver a lista, parte da lista, você não vai ter a lista, você vai ter um pedaço da lista, Isso. você já me aciona. Ale, eu já fiz 2 posts, eu já troquei a bio e eu já fiz a primeira fase do exercício. Aí você me mostra, aí ali já, entendeu? O fato de você me mostrar, de você estar se comprometendo comigo, de você já fazer o primeiro movimento, isso já vai te dar, isso já vai te dar mais musculatura. Ó, o que precisa ficar bem claro pra gente? O limite do nosso negócio está em nós. Por quê? Porque 80% é sobre quem eu sou, 20% é sobre o que eu faço. E como eu sei que eu preciso mudar algo em mim, quando eu vou implementar uma técnica e por algum motivo eu paro ali. Então eu preciso da junção de alguém que me ajude com o negócio e também me ajude a ter esse desbloqueio, para quê? Para poder olhar para o empreendedorismo, para poder olhar para o meu negócio, para poder trabalhar o meu sonho sem precisar trabalhar o sonho dos outros. Não tem problema nenhum trabalhar os sonhos dos outros. Inclusive, tem pessoas que têm sonhos que são bem parecidos com os nossos, aí é mais gostoso ainda. Até porque o trabalho, o empreendedorismo e o nosso negócio é uma das caixinhas onde a gente gera fluxo para poder atender outras demandas. No caso aqui, o fluxo financeiro, fazendo tudo com muita integridade para que eu leve isso para outras áreas da minha vida. E eu quero que você me diga
Se você tem alguma dúvida, se tiver, você me fala. E se não, porque valeu a pena esse encontro da gente hoje. Bom, quanto às dúvidas, eu tenho certeza que eu vou ter. Nesse momento, não, está muito claro, efetivamente, mas é que na hora que a gente começa, vem algumas coisas. Mas eu vou te confessar que eu estava assim, super apreensiva, né? Porque a gente nunca sabe o que espera da dona Alessandra, né? Mas é sempre coisa muito boa. E nossa, eu sou muito grata, eu falo que é um presente de Deus você na minha vida. Porque você, nossa, parte de quem eu sou, eu devo muito a você mesmo, assim, porque você foi me colocando na caixinha, assim, né? Na caixinha, no sentido assim, de colocando sentido naquilo que eu quero fazer, como hoje. Por que valeu a pena? Porque, mais uma vez, você me colocou no trilho, entendeu? Assim, ó. Aí eu descarrilho, assim, e aí você me coloca no trilho, assim. E com isso eu tenho absoluta certeza que eu vou dar um salto muito grande para sair dessa questão de generalista para especialista, que é o que eu acredito que vai ser o grande boom e que eu vou ganhar muito dinheiro em 2020 por conta desse espaço que eu estou dando nesse momento, dia 28/11 de 2019. Quero que fique registrado, que seja um divisor de águas. Ah, muito bom. Gratidão pelas palavras, gratidão por confiar no meu trabalho, por estar comigo, né? E se você está assistindo a gente aqui, se fez sentido para você todo esse conteúdo, se você chegou até o final e você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, ele vai estar no YouTube e você pode colocar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. E vamos tirar a nossa foto, né? Então vamos lá, gente. E aí essa foto vai para as redes. Oba! Legal. Então eu vou colocar, então aqui vai ser uma série de consultorias, né? Hora é uma consultoria, hora é uma mentoria, mentoria com coaching, mesclado e tudo mais, mas para ajudar todos nós, né, que trabalhamos aí em volta do desenvolvimento humano, com o desenvolvimento humano, ajudar a crescer isso, né? Porque nós ajudamos outras pessoas, né, a terem mais autonomia, a terem mais liberdade emocional, a construírem negócios prósperos, e eu acredito que o nosso país precisa muito disso. Olê, só uma coisinha, você vai deixar disponível isso aberto? Top? Essa menina é demais. Claro que eu topo, porque assim, se me trouxe essa clareza, gente, essa menina é um tesouro. É muito bom ter você perto, Lê, muito bom. Você faz bem pra gente. Eu quero estar muito próximo, eu quero crescer perto de pessoas como você. Nossa, muito grata mesmo por essa manhã. Ah, eu também estou muito honrada e quero muito a mesma coisa que você, que é crescer junto com você. Que delícia. A gente se vê lá no grupo. Beijo grande e gratidão por estar aqui. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada, Lê. Tchau.